Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. O Luiz Fux é o único ministro de carreira, né? Como eu tinha falado pra vocês, Luiz Fux foi muito usado por Deus. Eu falei pra vocês o seguinte, só Deus poderia evitar a condenação de Jair Messias Bolsonaro. Deus colocar a mão na cabeça do Luiz Fux e mudar todo o julgamento. E foi exatamente o que aconteceu. Eu até contei ali algo que tinha acontecido comigo em relação à fé, que a gente precisa ter fé. Cara, o Luiz Fux, ele foi colocado por Dilma Rousseff, né? A única coisa que Dilma acertou, né? Porque o Luiz Fux, ele foi literalmente favorável ao povo brasileiro. Os dois ministros, tanto o Flávio Dino quanto o cabeça de piroca, o Alexandre de Moraes, já tinha votado para poder prender Jair Messias Bolsonaro em uma farsa de um julgamento que não deveria nem existir. Mas assim foi feito e graças ao Senhor Deus, o Luiz Fux acabou que votando para anular todo o processo, né? Então já peço para vocês que compartilhem ao máximo este vídeo, já peço para vocês que se inscrevam no canal, pois isso me ajuda bastante. Falo para vocês que eu tentei iniciar uma live, mas deu problema no meu PC, né? Então eu tive que desligar, reiniciar tudo de novo, e aí eu desisti de fazer a live e vou fazer amanhã assim, se Deus permitir, tá bom? Mas sem mais delongas e enrolação, vamos ouvir aqui o início do processo. São praticamente 9 minutos de vídeo. Eu peço para vocês que assistam tudo certinho, porque isso aqui vale a pena. E já compartilha o vídeo, tá bom? Bora lá, pessoal, vamos lá. Primeiramente, senhor presidente, gostaria de fazer um introito e depois vou, pelo índice, revelar a Vossa Excelência as questões que eu vou tratar. A missão principal do Supremo Tribunal Federal é a guarda da Constituição, fundamento inabalável do Estado Democrático de Direito. Dessa ordem, irradia a promessa de igualdade entre todos os cidadãos perante a lei, sem distinções de identidade, de origem social, de condição econômica ou de posição política. Cumpre-nos, enquanto magistrados, zelar pela verticalidade das normas constitucionais e legais no âmbito da vida social, de modo que cada cidadão brasileiro reconheça na Constituição a necessária autoridade que a torna não apenas um texto, mas uma norma viva, respeitada e eficaz. Em qualquer tempo ou circunstância, a Constituição deve funcionar como um ponto de partida, como caminho e como porto de chegada de todas as indagações nacionais. Como atividade típica desse Supremo Tribunal Federal, a jurisdição diferencia-se sobremaneira das funções legislativa e executiva, especialmente em relação ao seu escopo e aos seus limites institucionais. Ao contrário do Poder Legislativo e do Poder Executivo, não compete ao Supremo Tribunal Federal realizar um juízo político do que é bom ou ruim, conveniente ou inconveniente, apropriado ou inapropriado. Ao revés, compete a este tribunal afirmar o que é constitucional ou inconstitucional, legal ou ilegal, invariavelmente sob a perspectiva da Carta de 1988 e das leis brasileiras. Trata-se de missão que exige objetividade, rigor técnico e minimalismo interpretativo, a fim de não se confundir o papel do julgador com o do agente político. Como ensina o professor Délio Levinson, a legitimidade da jurisdição repousa na capacidade de seus juízes produzirem decisões qualitativamente distintas daquelas emanadas pelos demais poderes. Os pressupostos da independência e da harmonia entre os poderes consiste precisamente no fato de cada um deles desenvolveu, ao longo do tempo, distintas capacidades institucionais. Com a mesma cautela e responsabilidade
que orientam a jurisdição constitucional, deve também o Poder Judiciário exercer sua atuação de igual maneira na esfera criminal. A Constituição da República, ao mesmo tempo que confere a este Supremo Tribunal Federal a posição de guardião da ordem constitucional, delimita de forma precisa e restrita as hipóteses em que nos cabe atuar originariamente no processo penal, como se depreende do seu artigo 102 da Constituição Federal. Trata-se, portanto, de competência excepcionalíssima. Quando o Estado a exercer tal atribuição, o Supremo aproxima-se, em essência, da nobre rotina desempenhada pelos juízes criminais de todo o país. Passamos, então, a realizar não apenas o papel de intérpretes da Constituição, mas também de condutores de um processo judicial. Os princípios que regem o processo penal são os mesmos em primeira instância e na instância superior, e encontram a sua razão de ser na dignidade humana e na busca pela verdade judicial. Assim, cada ato processual praticado nesta instância suprema deve refletir não apenas a autoridade institucional da Corte, mas igualmente o compromisso ético do julgador com a justiça concreta do caso, reafirmando diante da sociedade que a Constituição vale para todos e protege a todos, inclusive e sobretudo no campo sensível da jurisdição criminal. A persecução penal destina-se assim a reconstruir fatos que potencialmente se enquadram como crimes em sua feição típica, antijurídica e culpável. O Ministério Público, como titular da ação penal, tem o primeiro ônus de produzir evidências diretas e indiretas que corroborem ou infirmem as hipóteses acusatórias. Atua proativamente, com o intuito de transformar a narrativa acusatória em probabilísticas acima de qualquer dúvida razoável. Trata-se de tarefa que exige significativo rigor analítico. Afinal, cada elemento de prova, cada detalhe reconstituído pode alterar o mosaico de hipóteses sobre personagens e condutas, exigindo-se da acusação que apresente uma narrativa lógica, temporal e subjetivamente coerente. O juiz, por sua vez, deve acompanhar a ação penal com distanciamento, não apenas por não dispor de competência investigativa ou acusatória, como também por seu necessário dever de imparcialidade. A despeito dessa limitação, o juiz exerce dois papéis essenciais à jurisdição criminal. Primeiro, funciona como um controlador da regularidade da ação penal, contribuindo para que ela se desenrole nos limites dos direitos e garantias constitucionais e legais. Segundo, é o juiz quem tem a palavra final sobre a justa correspondência entre fatos e provas. Ele é quem firma o juízo definitivo de certeza, distinguindo entre as hipóteses acusatórias e aquelas que se encontram amparadas por evidências concretas. Por isso mesmo, a independência do juiz criminal alicerça-se na racionalidade do seu mistério, afastada do clamor social e político dos processos judiciais. Aqui reside a maior responsabilidade da magistratura: ter firmeza para condenar quando houver certeza e, o mais importante, ter humildade para absolver quando houver dúvida. Essa responsabilidade encontra amparo em doutrinas penais e processuais sedimentadas ao longo dos séculos, cujas regras e princípios trazem parâmetros indispensáveis para uma jurisdição racional,
coerente e, sobretudo, justa. Como magistrado da mais alta corte do país, formadores de precedentes vinculantes às demais iniciativas e instâncias do Poder Judiciário, nós laboramos com a plena consciência de que devemos ser exemplo de jurisdição para os mais de 18 mil magistrados brasileiros. Não nos limitamos a decidir litígios isolados. Cada decisão do Supremo Tribunal Federal projeta-se para além das partes do processo, irradiando efeitos normativos e interpretativos que orientarão casos futuros a serem julgados por mais de 90 tribunais do Brasil. Somos, pois, paradigma de interpretação constitucional e farol de coerência jurídica para todo o sistema de justiça. Cada precedente aqui firmado torna-se do patrimônio público da nação, faz parte desse patrimônio, devendo assegurar estabilidade, previsibilidade e segurança à ordem jurídica constitucional. Ou seja, todo o processo anulado. Todo o processo anulado. E agora o Xandão tá lascado. Porque tanto o Xandão como o Flávio Dino votou para condenar Bolsonaro, para poder prender Bolsonaro. Óbvio que o Xandão se ferrou. Se ferrou. O Fux jogou um banho de água gelada no Xandão, no cabeça de piroca. E Bolsonaro vai ser absolvido, porque tudo isso vai para o plenário. E daí, você já sabe qual vai ser o resultado. Bolsonaro vai ser absolvido e vai concorrer às eleições de 2026 e vai ganhar as eleições. Acabou, eu falei pra vocês. Eu falei isso aqui pra vocês do que de fato iria acontecer. Que Deus abençoe a nossa nação, que Deus abençoe o nosso Brasil. Continue orando, porque não é brincadeira em relação à organização que tomou o país. Não é brincadeira, né? E mais uma vez eu repito aqui pra vocês. A gente precisa tomar uma postura, principalmente nessas eleições, de mudar. Então isso vai depender da gente, de mudar os senadores, de mudar os parlamentares, para que isso não volte a se repetir. Para que na hora que um juiz passar pela sabatina no Senado, senadores que possam ter compromisso com o país, de não fazer um Xandão passar, um Flávio Dino que é comunista passar, um Edson Fachin. É assim que tem que ser. É assim. Teve algum vínculo político com qualquer um político, fez fiéis de partido ideológico, não passar, não aprovar esse tipo de juiz. Porque senão a gente se encontra nesta situação. Tem um criminoso, tem um cara que é do PCC, na mais alta Suprema Corte do país. E a gente precisa mudar essa realidade. O Alexandre de Moraes vai ser preso, mas que isso não se repita. Que a nação brasileira possa decidir realmente trabalhar para que isso não aconteça. E como é que você vai fazer isso? Alertando, informando, converse. Não tenha medo. Converse com seus familiares. Aí muitas das pessoas às vezes falam assim: ah, mas eu já falei. Ah, mas política, religião e futebol não se discute. Pare com isso. Isso aí é a narrativa da esquerda para que você não entre em conversa com ninguém. Você entendeu bem? Porque só o diálogo e só a informação muda aquele indivíduo. Mas para isso acontecer, você precisa iniciar o diálogo. Beleza? Então é justamente isso. Muito obrigado pela audiência de vocês. Um forte abraço a todos. Que Deus abençoe o nosso Brasil. Que Deus abençoe a nossa nação, tá bom? Que Deus abençoe. Continue orando para o Brasil. Tudo vai dar certo. Muito obrigado, um forte abraço. Se inscreve, curte, compartilha. Para você que é novo no canal, que é aqui de paraquedas e não me conhece ainda, meu nome é Júnior Almeida. Você está no canal Ponto de Ignição. Um forte abraço. Que Deus abençoe a nossa nação. Até o próximo vídeo.